Vamos lembrar no que diz respeito ao regime tributário da empresa pública e da sociedade de economia mista. O que acontece com o sistema tributário, com o regime tributário das nossas empresas estatais? Olha lá, regime tributário, então, para a gente tomar cuidado com essa história. Pensou no regime tributário, vamos então a alguns cuidados, algumas observações. Primeiro, nós vamos lembrar que se a nossa empresa ela explora a atividade econômica, ela não tem privilégios não extensíveis à iniciativa privada. Então, se a nossa empresa pública, a nossa sociedade, lá no regime tributário, ela explora a atividade econômica, se exploradora da atividade econômica, a previsão é do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Explorando a atividade econômica, então, artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. A história é, não tem privilégios não extensíveis à iniciativa privada. Então, imagine, se a nossa iniciativa privada, se as empresas privadas naquela área, elas têm um privilégio, a nossa empresa também o terá. Mas, Fernanda, a iniciativa privada não tem o privilégio. Se a iniciativa privada não tem o privilégio, a empresa pública também não o terá. Então, a empresa pública só terá os privilégios que são extensíveis, que são comuns à iniciativa privada. Então, só tem privilégios comuns, extensíveis à nossa iniciativa privada. A iniciativa privada não tem o privilégio, a empresa pública também não o terá. Então, só tem privilégios extensíveis à iniciativa privada. Então, para a atividade econômica, a situação é bem tranquila. Artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 173, parágrafo 2º, ele tome cuidado, esse dispositivo ele é todo na negativa, e ele diz assim, olha, não tem privilégios não extensíveis à iniciativa privada. O que significa dizer, se a iniciativa privada vai ter a vantagem, vai ter o privilégio, a empresa pública também o terá. Ela vai ter o mesmo tratamento da iniciativa privada, ela vai ter os mesmos privilégios extensíveis à iniciativa privada. Então, se a iniciativa privada não tem, ela também não o terá, ok? Então, os privilégios são os mesmos extensíveis à iniciativa privada. Agora, a grande situação ou a grande complicação está quando ela é exploradora ou prestadora de serviço público. O problema, na verdade, não é para a atividade econômica, porque aquela é mais privada do que pública, está tudo certo. A grande questão está quando a nossa empresa ela é prestadora de serviço público. O que acontece nesse caso? Se a nossa empresa ela presta serviço público, nós temos que observar agora o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 150, então, parágrafo 3º da Constituição Federal. Aqui é uma questão interessante e que o direito tributário ainda briga um pouquinho, né? O direito tributário ainda discute esse privilégio do artigo 150, parágrafo 3º, mas a ideia é mais ou menos assim, olha, se a nossa empresa, ela presta serviço público, como regra, ela não vai ter privilégio. Então, ela não gosta assim, da imunidade recíproca, ela não gosta de privilégios como regra. Se a nossa empresa ela presta serviço público, como regra, ela não vai ter privilégios, ok? O que a nossa questão, o que o nosso artigo 150, parágrafo 3º traz? Ele diz assim, ó, a empresa pública e a sociedade e as demais prestadoras de serviços públicos, elas não podem ter privilégios tributários quando o valor deste tributo estiver embutido, estiver dentro do preço do serviço. Ah, não entendi, vou explicar de novo. Olha, aí a Constituição, no artigo 150, parágrafo 3º, diz que as empresas não podem, as prestadoras de serviços públicos, elas não podem ter privilégios tributários quando o valor do tributo estiver embutido no preço do serviço. A ideia é assim, se o valor está no preço do serviço, quem está pagando a conta é o usuário. Quem está arcando com essa despesa e pagando essa conta
é o usuário do serviço. E se quem paga a conta é o usuário do serviço, a empresa não pode ter privilégios. A empresa não pode ter uma imunidade ou um privilégio tributário. Então, a ideia é a seguinte: se o valor do tributo estiver sendo repassado dentro do valor do serviço para o usuário do serviço, o usuário é quem está pagando essa conta, não é possível, então, ter privilégios tributários. Então, o artigo 150, parágrafo 3º, ele traz um dispositivo, assim, um texto bastante confuso. O direito tributário ainda briga um pouco sobre esse privilégio, mas, em resumo, para os administrativistas, você vai guardar. Se o valor do tributo está sendo repassado dentro do preço do serviço para o usuário, quem está pagando a conta é o usuário. Se quem paga a conta é o usuário, não pode a empresa ter privilégios. Não pode a empresa ter vantagens, porque quem está pagando é o usuário. Aí você vai dizer assim: mas Fernanda, e se a empresa não repassar? Como que ela vai demonstrar isso? Na prática, gente, é muito difícil separar essa situação. Na prática, é muito difícil demonstrar que a empresa não está repassando. Praticamente impossível. Por isso que, na prática, ela não tem privilégio. Porque a presunção é de que o valor está embutido, de que o valor está sendo repassado para o usuário. Então, na prática, fica muito difícil a conquista do privilégio. Como regra, ela não vai ter o privilégio, por quê? Porque o valor do tributo está sendo repassado para o usuário do serviço. Ok com essa informação?